Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 23º estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos começar a partir do capítulo 13 e no primeiro versículo para vermos o que temos para aprender nesta oportunidade. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo os textos que nós vamos indicar e os lidos, e sempre que possível, consulte na sua Bíblia os textos indicados, para que você possa crescer espiritualmente e entender o recado que a Bíblia tem para você nesta ocasião. Vamos abrir nossa Bíblia então em João capítulo 13, versículo 1, cujo texto diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Chama-nos a atenção desse versículo, o texto ou as palavras, amou-os até o fim. Nós vamos ver que nos capítulos 13 e 1 até o capítulo 17, versículo 26 do Evangelho de João, é relatado o ministério de Jesus aos seus discípulos no cenáculo, acompanhado de uma refeição. Os outros evangelhos indicam que a ceia do Senhor foi instituída nesta ocasião. Porém, João não diz isto, talvez porque ele considerasse a instituição da ceia suficientemente abordada pelos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e João são os sinóticos. A relação entre a narrativa dos sinóticos e o Evangelho de João tem sido extensamente discutida por muitos estudiosos. Os evangelhos sinóticos, todos, afirmam que a refeição referida em João capítulo 13, versículo 2, era a refeição da Páscoa. Veja isto em Mateus capítulo 26, 17 até o versículo 30. E ainda em Marcos capítulo 14, versículo 12 a 26, e Lucas capítulo 22, de versículos 7 a 23. João, por outro lado, indica que essa refeição tem lugar na véspera da Páscoa e não no dia da Páscoa, e que Jesus morreu no tempo exato, quando os cordeiros pascais estavam sendo imolados. Confirme isto em João capítulo 13, versículo 1 até o 29, em João capítulo 18, versículo 28, João capítulo 19, versículo 14, 31 e 42. Entre os estudiosos que aceitam a fidedignidade de João e dos evangelhos sinóticos, diversas soluções positivamente têm sido propostas. Vamos ler agora o versículo 2 a 4. Continuamos lendo João 13, de 2 a 4. Durante a festa, ou durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. No versículo 2, nós vemos aí o aparecimento ou a indicação de Judas Iscariotes. Temos aqui um contraste vivo entre Judas, que serve a si mesmo, e Jesus, que se dá a si mesmo. Satanás tomou o controle de Judas, foi ele quem procurou os principais sacerdotes, e não eles quem procuraram Judas. No versículo 3, fala de Jesus. Sabendo este, a humilde conduta de Jesus não foi porque ele tivesse esquecido a sua condição de filho encarnado de Deus. Seu ato demonstra que condição superior e privilégio
não são razões para arrogância, porém, são altas credenciais para o serviço. No versículo 4, nós temos aqui, tomando uma toalha. Somente Lucas, no capítulo 22, dos versículos 24 a 27, registra Jesus tomando a condição de servo, após uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior entre eles. Vejamos agora o versículo 5. João 13, versículo 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vemos aí a expressão lavar os pés aos discípulos. O lava-pés era um elemento comum num país poeirento, onde as pessoas usavam sandálias, conforme você pode ver em Lucas capítulo 7, versículo 44. Essa tarefa era geralmente realizada pelo membro mais humilde da casa, e que Jesus assume essa posição nesse momento. Vamos ver agora os versículos de 6 a 10. Estamos lendo João 13, versículos de 6 a 10. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreenderá depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Nesses versículos 6 a 10 que nós acabamos de ler, Pedro, com a sua habitual impulsividade, de acordo com o que nós confirmamos, lendo Lucas capítulo 5, versículo 8, Mateus capítulo 16, versículo 22, e ainda em Atos capítulo 10, versículo 14, fez objeção à atitude de Jesus de lavar-lhe os pés. Ele não podia entender a humildade de Cristo. Jesus responde que quaisquer que possam ser as expectativas de Pedro, ele precisa aceitar Jesus de acordo com o caminho que Deus traçou para o Messias seguir. Veja o que nos diz Isaías capítulo 55, dos versículos 7 até o 9 sobre esse assunto. Vamos ler agora o versículo 11 do capítulo 13. Diz-nos a palavra: Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Ele sabia. João acentua aqui que a traição de Judas não era um conhecimento imprevisível, mas que Jesus estava plenamente consciente dos eventos que se aproximaram e do papel de Judas neles. A ação de Judas foi da sua própria decisão, livre e responsável. Contudo, foi levada a efeito de acordo com o plano do próprio Deus, só para isso. Leiamos agora os versículos 12 até o 14. João capítulo 13, de 12 a 14. Uma lição de humildade dada por Jesus. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Salvador e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns aos outros. No versículo 13, Jesus se identifica como Mestre e Senhor. Esse título duplo dá especial significação à reivindicação de Cristo sobre a vida dos discípulos. Posteriormente, eles o chamarão Senhor, em reconhecimento à sua divindade. Confirme isso lendo João capítulo 20, versículo 28. No versículo 14, nós vemos o seguinte: sendo eu o Senhor e Mestre, referindo-se a si mesmo, e esse assunto, ou essa descrição, somente Lucas também, no capítulo 22, versículo 27, registra essa disputa que mostrava quão longe até mesmo os 12 estavam de compreender aquilo que Jesus viera a fazer. Vamos ver agora no versículo 15. João 13, 15. Diz no texto: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vamos analisar esse texto. No versículo 15, ele diz e confirma: eu vos dei o exemplo. A humildade de Cristo é um padrão para os seus discípulos. Ao invés de aspirar e dominar, eles devem estar ávidos a servir, conforme nos diz Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vamos observar agora os versículos 16 e 17. João 13, 16 e 17. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Versículo 17 nos traz essa expressão interessante: se as praticardes. A percepção intelectual não é suficiente, mas precisa estar apoiada por um compromisso de vida. Isto não significa que nossas obras sejam a base de nossa aceitação da parte de Deus, mas significa que elas são a evidência da verdadeira fé. Confiança e obediência são inseparáveis no Evangelho. Leiamos agora o versículo 18. Estamos lendo João capítulo 13, versículo 18. Não falo a respeito de todos, vós, pois, eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Temos aqui nesse versículo o cumprimento de uma profecia. Cumpra. Jesus destaca aqui o cumprimento das Escrituras em muitos detalhes da sua vida. A citação feita do Salmo 41, versículo 9, é uma possível referência à traição de Aitofel, registrada em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. Leamos agora os versículos 19 e 20. João 13, versículos 19 e 20. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Antes que aconteça, o versículo fala para nós sobre esse assunto. É uma expressão usada nele. A veracidade de uma predição anterior era a marca da verdadeira profecia. E a falsa predição era o caminho seguro para discernir o falso profeta, de acordo com o que nos diz Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 18 ao 22. No versículo 20, há um jogo de palavras, né? Quem recebe aquele que me enviar. Em Mateus capítulo 10, versículo 40, também se refere às palavras de Jesus, quando ele afirma a unidade entre ele e o Deus Pai que o enviou também. Leemos agora o versículo 21. João 13, versículo 21. O texto, quando nos fala sobre o traidor indicado, nos diz: Dito essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Mais uma vez, aparece essa expressão, angustiou-se Jesus em espírito. Compare esse versículo com o que nós já lemos em João capítulo 11, versículo 33, em João capítulo 12, versículo 27, onde Jesus, em sua natureza humana, também se angustia com os fatos. Desde o começo, Jesus sabia o que Judas ia fazer, mas a sua alma antevia os sofrimentos futuros, à medida que o tempo se aproximava da sua morte. Leiamos agora o versículo 22, João 13, 22. O versículo fala-nos: Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Sem saber a quem se referia. Jesus tinha ocultado seu propósito traidor tão Judas tinha ocultado seu propósito traidor tão cuidadosamente que os outros discípulos nada perceberam. Cada discípulo começou a temer que ele pudesse ser o elo fraco. Judas também formulou a pergunta, conforme nós lemos em Mateus capítulo 26, versículo 25. Mas os discípulos, aparentemente, não ouviram a resposta que Jesus deu. Leamos agora os versículos 23 até o 26. João 13, de 23 a 26. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Do versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Versículo 23, aparece-nos a expressão aconchegado a Jesus. Num banquete formal, as pessoas não ficavam sentadas como nós ficamos hoje, mas reclinadas à mesa. A posição de João não era incomum numa tal ocasião. Ainda no versículo 23, aparece novamente uma descrição, aquele a quem amava. Essa referência aparece também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, no capítulo 20, versículo 2, no capítulo 21, versículo 7 e versículo 20. E geralmente tem sido entendida como se referindo a João, o autor deste evangelho que nós estamos estudando.
A observação não implica uma falta de amor para com os outros discípulos, mas indica uma especial afinidade com João, de acordo com o que você pode confirmar lendo João, capítulo 19, versículos 26 e 27. No versículo 26, aparece uma atitude de Jesus: o pedaço de pão. Esse era aparentemente um favor reservado ao hóspede de honra que Jesus utiliza para indicar o traidor. Leemos agora João capítulo 13, versículo 27 a 30. Diz o texto: e após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que fim ele dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. No versículo 27, nós vemos que entrou nele Satanás. A recusa de Judas em responder ao apelo de Jesus abriu seu coração para o controle de Satanás. Judas era ainda um agente responsável, mas submetera-se ao domínio do mal, de acordo com o que nos diz João 8, capítulo 34, que diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ainda no versículo 27, Jesus faz uma orientação para Judas: faze-o depressa. Jesus continua no controle dos acontecimentos e não faz mais nenhum esforço para refrear Judas no seu propósito fatal de traí-lo. Nós vamos parar por aqui hoje. Continuamos no próximo estudo desse versículo que interrompemos agora. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, que se dediquem à leitura diária da Palavra de Deus e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.